O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Que esse diálogo que a gente vai ter com vocês agora, um pouco da elucidação bíblica, segundo a teologia, possa aí, então, melhorar os teus conhecimentos bíblicos e que a gente possa, nesse momento, ser uma bênção, um canal de bênção para todo mundo que está ouvindo. É isso aí. Que o nome de Deus seja glorificado, né? Porque acima de todos está Deus, não é? Amém. Amém. Glórias a Deus. Daniel, e como a gente vem caminhando aí no assunto escatologia, né? Um assunto puxa outro sempre vai ser assim. Quando acabarmos o programa de hoje, já teremos outro assunto, outro gancho, né? Outro assunto em pauta para o próximo. E a gente vem caminhando nesse tema aí que é muito interessante, que eu acho que todos devem estar atentos, né? Porque muitas pessoas não almejam a volta de Cristo. Todo cristão deve ansiar pela volta de Cristo e pelos acontecimentos que antecedem, ou pelo menos que apontam, não é? o retorno do nosso Rei. Data e hora, ninguém sabe, né? Ninguém quer falar sobre isso. Aliás, não foi nem pauta dos nossos programas, né? do seu programa, falar sobre data e hora, porque isso aí não cabe, é um absurdo isso, porque ninguém tem data e hora. Mas os tempos, os sinais, nós devemos estar atentos, né? Porque, inclusive, o próprio Jesus Cristo falou que a gente atentasse à aproximação dos tempos e visse os sinais, para a gente já saber, mais ou menos, né, quando é que aconteceria tudo isso, a nossa redenção. Para alguns é fim do mundo. Para alguns é fim do mundo, embora a palavra não diga fim do mundo, fala fim dos tempos. Fim dos tempos, né? Então, os tempos cronológicos nossos de entropia, eles irão se findar, e vem então o tempo kairós de Deus, que é o tempo da eternidade, né? Os tempos da eternidade, a singularidade da perfeição de Deus que vai reinar por toda a eternidade. As pessoas não conseguem entender isso. Então, vem as revelações do Apocalipse como uma coisa assustadora, né? O pessoal fica tenso, ansioso, e o próprio Jesus falou, quando começar a acontecer essas coisas, fiquem com medo. Não foi isso, né? Ele falou, quando começar a acontecer essas coisas, regozijai e exultai, que está próxima a redenção, né? Ali fala fim dos tempos. A gente entende que é um fim de uma era, né? E que se começa outro tempo, não é? Acaba o tempo do caos, o tempo da entropia, o tempo da imperfeição, e começa a singularidade eterna da perfeição de Deus. Só isso. Semana passada eu ouvi um comentário do meu pai, né? Ele estava na escola dominical, e o professor, quando chegou naquela parte ali da destruição do templo, que foi predita realmente por Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Ele estava falando do templo, não é? Especificamente do templo, mostrou a grandiosidade do templo, a glória do templo para os discípulos, e ele falou, olha... na verdade, os discípulos que falaram da glória do templo. Então, eles ficaram admirados, né? Então... Jesus falou, olha, na verdade não ficará pedra sobre pedra. Ele estava se referindo ao templo, né? O Beit HaMikdash. Então, muitos entendem que esse pedra sobre pedra seria o mundo. Tudo que existe no mundo não ficará sustentado, ou seja, não ficará pedra sobre pedras. Mas esse entendimento não é correto, porque Jesus ali, Yeshua, estava se referindo ao templo especificamente, que foi destruído posteriormente, né? Porque as pessoas entendem mal a questão ali de Mateus 24, e as pessoas fazem uma exegese um pouquinho equivocada sobre o texto e o contexto. A primeira coisa,
eles mostraram as pedras para Jesus. Olha, Senhor, que pedras esplendorosas. E Jesus falou isso, né? Olha, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. E os discípulos ficaram admirados com aquilo, não falaram nada. Quando eles subiram no monte e chamaram Jesus em particular, eles fizeram 3 perguntas a Jesus. Então, todo Mateus 24, as pessoas fazem uma exegese errada. Mateus 24 é uma resposta de Jesus às 3 perguntas dos discípulos. Eles fizeram 3 perguntas. Senhor, quando é que acontecerão essas coisas? Quer dizer, o templo sendo derrubado. Não foi isso? E falou, quando é que será a sua volta? E quando será o fim dos tempos? Foram 3 perguntas. Então, o que acontece? Jesus ele não expandiu uma revelação longe daquelas 3 perguntas. Ele ficou naquelas 3 perguntas. Então, quando o pessoal quer colocar o arrebatamento da igreja dentro do Mateus 24, elas vão dar com os burros na água. Porque, primeiro que Jesus não ia falar sobre a igreja ali, porque os discípulos nem sabiam o que era a igreja naquele momento. Ali era povo de Israel. Isso. Então, o Mateus 24 é pura simplesmente 3 respostas que Jesus fez a 3 perguntas dos apóstolos. Quando é que o templo ia ser derrubado? Quando seria a volta dele, né? É a volta de Cristo, não é o arrebatamento da igreja para o encontro com ele nos ares. É a volta de Cristo. E quando seria o final dos tempos. Então, Mateus 24 são as 3 respostas que Jesus fez às 3 perguntas do discípulo. Fora isso, é axiologia. E uma coisa que a gente pode afirmar ali, é que, dependendo da corrente teológica, escatológica que a pessoa siga, se é pré-tribulacionista, se é pós-tribulacionista, meso, independe. O que ele falou que ia acontecer, né, ele usa uma expressão ali também, esta geração, usa muito essa expressão ali em Mateus, não é? Esta geração é aquela geração da geração que ele estava falando naquele momento mesmo. É claro, uma coisa até que eu comento com você em off, existem coisas que se cumprem num dado momento e são para o futuro também. É aí que a gente tem que saber separar uma coisa de outra, não é verdade? Uma outra perspectiva também a gente pode também propor, né, como o texto ele não chega a ser um texto centrado no que Jesus falou, pode ser essa geração que estaria vendo todos esses sinais, que é a nossa geração. Você entendeu? Como ele propôs isso para um futuro próximo, tá? Que é a primeira destruição do templo, depois os sinais todos que irão acontecer até a volta dele, pode ser, quando ele fala essa geração, a geração que vai testemunhar o final dos tempos. Pode também ter... Ele setoriza, né? Ele setoriza ali as respostas, né? Ele dá as respostas de acordo com as perguntas que foram feitas. Mas assim, o que é fato é que ali a nação de Israel em Jerusalém em particular sofreu um juízo, isso aí é fato, pela rejeição do Mashiach. E continua sofrendo. Sofrendo, por exemplo. Se alguém já me perguntaram, o Holocausto, você acha que foi juízo? Com certeza, porque foi uma geração que cresceu e aprendeu que Jesus não é o Messias e tem judeus até hoje que negam a Yeshua. Não tem Yeshua como Messias, como aquele que havia de vir, o Salvador, Redentor, o Justificador, não é? Eu vejo particularmente o Holocausto uma maldição que os próprios judeus eles trouxeram para a descendência deles quando eles deram a resposta a Pilatos: olha, que caia sobre nós o sangue desse inocente e sobre nossos filhos. Exato. Então, os judeus que sofreram o Holocausto, eles são os filhos dessa geração que trouxe maldição do sangue de Jesus sobre eles, quando falou que caia sobre nós o sangue desse inocente. É um juízo de Deus. É o juízo de Deus. Você pede a maldição, ela vai cair. O que você semeia, você colhe. Não tem jeito. Infelizmente, né? Porque todo comentário que fizemos aqui sobre o povo, o judeu, né? Falamos da etnia judaica, nós não falamos num teor antissemita, tá bom, meus irmãos? Porque o povo de Israel, a descendência de Abraão é a descendência amada por Deus. Isso. Deus tem
pactos com eles, alianças, inclusive promessas. Compromisso. Porque aquela promessa que Deus fez a Abraão, ele vai cumprir todinha. Entendeu? Até o povo de Israel entrar em Canaã, ele mesmo diz em Deuteronômio, não foi pela vossa justiça, mas foi porque pelas promessas feitas aos pais. Então, Deus queria fazer outro povo, outra nação de Moisés, que também é descendente de Abraão, mas ele ia cumprir. Só que Moisés intercedeu pelo povo, quer dizer, o povo sempre pecando, ora, oscilando muito na fé, o povo de Israel, né? Uma hora cria muito, daqui a pouco não cria, estava buscando a Deus, daqui a pouco estava buscando outros deuses, que não são deuses, né? Mas enfim. Imagina Deus convencendo, Moisés convencendo o coração de Deus, né? Uma Senhor, o que vai acontecer com os povos vizinhos quando virem que o Senhor tirou eles lá da escravidão do Egito, destruiu eles no deserto? Oh, Deus, Moisés, tem razão. Uma coisa também que muita gente fala, as pessoas entendem errado. A oração é a mão que move o coração de Deus. Deus não faz nada porque nós queremos. É porque na oração pode ser que Deus entenda a nossa causa e nos atenda. Se tiver em consonância com a vontade dele, ele vai responder. Exatamente. Não porque fui eu que orei, não porque foi você que orou, porque você tem crédito com Deus, não. A misericórdia e a graça de Deus. Porque quando alguém ora por outro alguém, que foi o caso de Moisés, e orou pelo povo, ele se colocou na posição de intercessor. Um intercessor é uma pessoa que, no mínimo, ele não é egoísta, porque o egoísta não pensa em outra pessoa. Não. O que o egoísta pensa? Ele pensa no outro, ele pensa em quem? Ele pensa nele mesmo. Nele mesmo. Então Deus se agrada disso. Opa, o camarada aí não é egoísta, ele não pensa só nele, ele pensa no coletivo, ele pensa na nação. Porque Moisés, foram quantos israelitas que saíram dali? 6 milhões? Alguns falam 6 milhões, 600 mil. Há uma controvérsia acerca disso, mas era muita gente, enfim, independente do número de israelitas que saíram do Egito. Moisés se colocou ali na brecha, vamos dizer assim, né? Como intercessor, Deus se agradou disso e falou assim: eu não vou destruir porque você me pediu, eu vou atender você. Então a oração é isso, a intercessão, né, que a gente tem que praticar. E não está fugindo nada do assunto. Agora, é só uma introdução, né? Mas, no último programa, nós falamos sobre... a besta que surge do abismo. A besta que surge do abismo. Agora, nós vamos falar sobre... a besta que surge do mar. E aí? A linha teológica na qual eu estudei, né, propõe que, quando ele fala assim, a besta que surge do mar, são todos aqueles países que eles têm, são banhados pelo mar Mediterrâneo. Tá? Porque se é específico, a besta que surge do mar é porque são países que são banhados por mar, né? Quando você fala de besta que surge da terra, que são países que não são banhados pelo mar. Mas será que a interpretação não dá margem para a gente imaginar que mar sejam povos, independente se eles habitam o mar ou não? Porque a gente vai pelo processo... interpretação, né? A gente vai pelo processo de eliminação. Porque besta, o que é? Besta são animais... de etnias diferentes que são acopladas entre eles. Faz de conta, o burro é uma besta, porque ele é uma junção de duas espécies diferentes, que seria uma hibridização, com cavalo. Oi? Seria uma hibridização, né? Isso. Então, esses povos juntos, eles são juntos no mesmo corpo, vamos dizer assim. No mesmo propósito. Então, o mesmo propósito. Então, seria a besta. Então, são várias nações. Se estão várias nações, então já não cabe a questão aí de propor esse tipo de conjectura teológica. Mas tudo bem. Como a gente fala, a teologia ela é uma coisa à base de conjectura. Mas eu já ouvi muito isso, né? Que mar representa... os povos. E... na verdade, o que representa povos são águas, né? Independente se é mar ou não, né? É porque mar é um mundão d'água, né? Mar é um volume de água imenso, né? Então, quando a gente pensa mar, pensa povos, que é uma multidão de pessoas. Porque depois você vem a besta que surge da terra, e aí?
Pois Esse é, o problema. hoje não vai falar da besta que sai da terra, Não, né? não, porque eu tô falando, as pessoas... Então, o que seria então terra? Se mar é povos, terra seria o quê, então? Eu tenho entendimento sobre isso, da besta que sai da terra, né? Mas aí... Tudo bem. Mas vamos lá, besta que sai da... surge do mar. Então aqui em Apocalipse 13, 1, 3, o João, ele tem uma visão, e obviamente que isso é uma visão tipológica, né? A gente fala de tipo e antitipo dentro da teologia. Então, o João teve uma visão tipológica, né? Claro que ele não viu literalmente, né, um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Né? Ele viu um animal que não existe na fauna, né? Exatamente. Então, aquilo ali é uma visão tipológica que cabe a nós decifrarmos, né? Que o João não decifrou, porque não era para o tempo dele. Então, cabe a nós decifrarmos até esse animal. Então, vamos lá para o texto, né? Apocalipse 13, de 1 ao 3. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então a primeira coisa, a gente tem que começar a decifrar esse contexto de João, tintim por tintim, senão a gente vai acabar acreditando mesmo que era um animal mitológico que o João viu. Eu acredito hoje que até o recém-convertido, ele não vai entender hoje que aquele animal é um ser mitológico. Eu acho que as pessoas hoje já têm entendimento. Tem, claro que... Olha, não sei. É lógico, tudo é possível. É lógico que tudo é possível, né? O leigo ele pode imaginar isso mesmo. Mas eu já creio que muitos cristãos já entendem que isso aí é uma linguagem simbólica, né? Então, a gente vai começar a que vocês entendam como é que funciona uma conjectura teológica, tá? A gente vai buscando todos os enigmas que o contexto vai nos dar. Primeira coisa, são 3 animais aqui juntos em um só animal, que é uma besta. Então, são esses animais, o leopardo, o urso e o leão. Então, a gente tem que entender que na teologia a Bíblia se explica por si só. Então a gente vai linkando textos bíblicos que elas dão vazão a essa explicação de João. Então a gente volta lá no Antigo Testamento e vê esses animais. A gente vai em Daniel, Daniel 7, a partir do 2 ao 7, está escrito assim: E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e pôs-se em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Então a gente vê aqui que o Daniel ele vê esses animais separados, distintos, né? E o João ele vê esses 3 animais já unidos, como se fossem unidos. Alguém pegou esses animais e fez uma besta, tá? Vocês entenderam agora? Então vamos lá. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, eis que aqui o 4º animal
terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, a gente vê aqui que o Daniel, ele não conseguiu interpretar e saber que quarto animal era esse. Tá? Ele conseguiu distinguir os 3 animais, mas o quarto animal ele não conseguiu distinguir. Então, porque era já uma junção desses animais todos que ele viu. Exatamente. Então, a gente vai fazer a conjectura dessa besta que João viu dentro desse contexto de Daniel. Tá? Então, o quarto animal ele tem uma característica. A gente vai falar ao longo do estudo. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele. Tinha um poderio muito grande. Ele pisava tudo, sobejava. A gente vai interpretar isso rapidinho daqui a pouco. Agora, de onde surgiram esses animais e por que eles surgiram? Tá? A gente vai lá em Oséias. Tá? A gente vai lá em Oséias. Oséias 13, 7 e 8. A gente conhece Oséias, né? Foi um profeta literário, né? A gente tem os profetas que não literários, aqueles que não escreveram nada, né? A gente tem os profetas literários do exílio, pós-exílio babilônico. Então Oséias era um desses pré do exílio, né? Ele fala assim, Deus falando para ele aqui, ó: serei, pois, para eles como leão, tá vendo aí um animal? Como leopardo espiarei no caminho, como urso a roubada dos seus filhos os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. O que a gente pode ver com esses 3 conjuntos de informações? Que Deus ele está instigando esses 3 animais contra o povo judeu por causa da desobediência deles. É juízo. Exato. Então, a gente tem que entender que Deus ele não pratica o mal. Deus usa o mal como ferramenta de justiça. Tá? A gente precisa entender isso. Nós, seres humanos, praticamos o mal como ferramenta de perversidade, porque nós somos perversos. A gente usa o mal como perversidade, mas não Deus. Deus utiliza o mal como juízo. Tá? Então ele está incitando esses animais contra o povo judeu pelo juízo, tá? A justiça dele, por causa da desobediência. Antes, Deus está avisando, não desobedeçam. Eles cismaram em desobedecer a Deus e Deus então agora está dando juízo àquelas nações. Então, a gente tem que entender agora que esses 3 animais, eles foram instigados por Deus. O quarto animal não. Vocês estão vendo aqui, são 3 animais. Deus, ele instigou esses animais contra o povo judeu e vem o quarto animal, que alguém pegou esses 3 animais depois que Deus instigou esses animais contra o povo judeu e fez uma besta terrível. Quer dizer, ele uniu todas as características malignas desses 3 animais, juntaram num animal só. Por isso que o Daniel viu esse animal, o quarto animal, um animal muito mais perverso do que os outros 3. Então a gente vai fazer então uma ligação desses 3 animais com a estátua de Daniel, tá? Então, a cabeça da estátua de Nabucodonosor, ela é o leão, Babilônia, tá? O peito, ela é o urso, que é o Império Medo-Persa, né? O quadril é o leopardo, que é o Império Grego, tá? E o quarto animal, que é as pernas, né? Perna de ferro e misturado com barro, é a partir do Império Romano. Tá? Esses pés em parte de ferro e parte de barro, pensei que fosse uma particularidade da estátua de Nabucodonosor, mas isso também acontece com os animais?
Ou você está falando da estátua ainda? Estou linkando, né? Ah, tá linkando. Estou linkando a visão dos animais com a estátua de Com a Nabucodonosor. estátua de Nabucodonosor. Tá? Porque se a gente entender, essa estátua de Nabucodonosor, o Daniel fala que uma pedra vem e quebra, estilhaça tudo. Estilhaça ele. Então, essa estátua ela tem que estar presente e unida num corpo só quando Jesus vier. Entendeu? Então, então não são coisas diferentes. É uma visão da estátua, uma tipologia linkada a esses 4 animais, tá? O leão, o leopardo, o urso e a besta. Agora tem um porquê de Deus falar assim, vamos dizer, entre aspas, em códigos, não é? Porque Satanás, ele vai fazer tudo para poder atrapalhar os planos de Deus, né? Fazer com que os planos de Deus não se realizem, né? Com o seu contraplano, vamos dizer assim, né? Então que ele tem sempre as suas estratégias para ir contra os planos de Deus. Então eu vejo também que a forma como Deus revelava isso aos profetas, não é? Que para muitos é confuso, não é? As pessoas ficam até tentando desenhar, artistas tentam representar a visão, igual a visão de Ezequiel, aquelas rodas e tal. Tem gente que representa, e é difícil a gente colocar aquilo no papel, né? A representação daquilo, como que foi a visão, o que Ezequiel viu, não é? De Daniel, a visão de Daniel é até mais fácil porque ele vai falando o nome dos animais, né? Isso. E a estátua de Nabucodonosor, já vi representações artísticas sobre a estátua de Nabucodonosor, mas não seria isso. Por exemplo, o Apocalipse também, de certa forma, ele é codificado, vamos dizer assim. É todo codificado. Porque João, talvez, ou João ou o próprio Senhor Jesus fez assim que ele entendesse dessa forma, ou visse da forma que viu, para que outras pessoas não interessadas também não entendessem. Isso. Porque até o profeta não entendia. É porque não era para o tempo dele, né? Não então era não era para a compreensão dele. Não né? era para a compreensão dele, não é para a compreensão de quem não serve a Deus, porque Jesus falava por parábolas. Isso. E era para que os que não temiam a Deus, os já endurecidos de coração, que eram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né, o sinédrio, não entendessem, porque esses homens já tinham os corações endurecidos. E ele explicava a parte para os discípulos, olha, é isso, isso e isso. Porque também pode ser isso, né? Porque uma pessoa que não tem o hábito de leitura bíblica, ele não vai entender nada. Ele não entende, ele nem quer entender. Não é verdade? É. Então eu vejo assim também, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza. Então, a coisa é o seguinte, a gente vai entender dessa maneira. Como tudo isso são Deus instigando esse mal contra o povo judeu por causa da desobediência, Sim. A gente vai tentar decifrar esse animal com 7 cabeças e 10 chifres. Tem mais chifre do que cabeça, né? Para a gente poder entender o que acontece. Então, a gente vai decifrar dessa maneira, tá? As 7 cabeças que a gente tem que entender, a gente vai aqui abrir em Apocalipse... Seriam 7 nações? Isso, a gente vai entender isso aqui. Apocalipse 17, 8 diz: a besta que viste foi e já não é. Olha que mistério. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Essa mulher é a Babilônia, a meretriz, tá? Já vou adiantar para vocês, dentro da conjectura teológica na qual eu estudei, essa meretriz é a Arábia Saudita, tá? Meca. E são também 7 reis. Essa palavra reis aqui, ela foi traduzida... Ela é ambígua, essa palavra, porque está no original em grego emperor. E emperor pode ser tanto reis como reinos. Então eu vejo aqui, e são 7 reinos. Então
os montes, então, vamos dizer assim, são reinos, tá? Ele diz assim, 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Vocês estão vendo aqui, ou é 7 reis, ou é 10 reis. Então eu prefiro ver que os 7 são reinos, e aqui são 10 reis. Mas, por exemplo, quando Roma dominou, né, no Império Romano, eles tinham os imperadores, né? Uhum. E tinha os reinos, vamos dizer assim, vassalos. Por exemplo, dentro da região ali onde eles dominavam, eles tinham os governadores, que também eram chamados reis. Essa informação confere. Não seriam esses chifres também esses reis vassalos deles? Poderia, mas o problema é que você falou, tudo é conjectura. Então a gente vai o que se aproxima mais do texto original. Porque Herodes... Por que 10 chifres e 7 cabeças, entendeu? Então, segundo a nossa concepção teológica, na qual eu estudei, vamos lá. E os 10 chifres que viste são 10 reis, vamos lá, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então vamos lá. Segundo a nossa conjectura teológica, os 7 reinos são o seguinte: são todos os reinos que escravizaram o povo judeu, tá? Como essa sentença é para o povo judeu, a gente tem que se concentrar, né, nesse contexto. Então, o primeiro reino que escravizou o povo judeu foi o Império Egípcio. Depois veio o Império Assírio, que dominou as 10 tribos de cima, e logo veio o Império Babilônio, que depois dominou as 3 tribos de baixo, e depois dominou o Império Assírio, né? Tomou conta do Império Assírio, e o Império Babilônico ficou um só. Então já são 3. Aí veio o Império Medo-Persa depois do Império Babilônio, dominou o povo judeu. Aí depois veio o Império Grego. Aqui no Império Grego, o Alexandre Grande, ele morreu muito jovem, e dali do Império Grego surgiu 4 generais. Então por isso que esse Império Grego ele tem 4 chifres. Então depois vem o Império Romano e depois o Império Otomano. Então você pega todos esses impérios que dominaram o povo judeu ali naquele momento territorialmente. Então você vê 7 reinos e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. A cabeça fala de domínio, né? E os chifres seriam... Não, o texto João está falando aqui que esses montes são 7 reinos. Pois 7 reinos, 7 domínios. Isso. E os chifres é a subdivisão desse reino, né? Porque são, no caso, os 4 generais do caso aí. Os chifres, no caso, são os líderes de cada reino. Então, esses generais que posteriormente se tornaram imperadores, né? Tem aquela questão dos Seleucidas, que Isso. são descendentes de Seleuco, então, né? É como se fosse um líder, né? É, um líder. Então... Mas era comum eles chamarem de rei também, né? Porque Herodes era rei da Judéia, mas era um rei vassalo, né? Porque ele tinha que dar obediência a Roma, né? Se o negócio não andasse conforme as exigências do imperador, o Herodes era descartado. Ó, sai fora porque... E ele era um edomita, né? Ele era edomita, né? Descendente de Edom, de Esaú. De Esaú. Então... Dentro desse contexto, a gente tem esses 7 impérios, né, do Egito até o Império Otomano, e a gente volta lá no texto de João, a gente vai entender isso com muita facilidade. Olha só, o João está dizendo assim: a besta que viste foi e já não é. Então, quer dizer, no império no qual o João ele está vivendo, a besta ela está adormecida, tá? Se a gente for entender, todos os impérios, desde o Egito até a Síria, eles dominaram ali no Oriente Médio. E agora tem o Império Romano, que ele não está no Oriente Médio, ele está lá na Europa, em Roma, na Itália. Você diz isso hoje? Oi? Não, eu estou falando no momento em que o João estava. Né? Ele por isso está falando, a besta que viste foi e já não é. Então, naquele momento, ela não é, tá? Porque perdeu seu poderio ou porque houve uma crise no império, né? Não, a besta é como se fosse um domínio espiritual. Sim, né? Mas quando o João fala assim, foi e já não é, não significaria que agora houve uma crise no império e todos consideravam
que o Império caiu, mas de repente ele surge com poder novamente? Não, mas aqui não é império, é a besta. Você tem a besta, ela tá. Sim, ela, você está ela falando domina os 7 impérios. Ela um domínio espiritual que domina os 7 impérios. Então é a besta, não é o império, né? Sim, mas aí o Império, ele não é composto. O Império Romano foi composto de várias etnias, né? Sim, conforme sim. você mesmo disse. É um aglomerado de nações. São os pés, as pernas de ferro e barro ali não se misturam. Quando eu falo Roma, não estou me referindo só ao domínio a partir de Roma, porque Roma foi um ajuntamento de nações, não é? Foi. Então, isso. quer dizer, tinha árabes, turcos, e indianos, enfim. Até a Inglaterra foi dominada, o que nós chamamos hoje de Inglaterra, Grã-Bretanha. Os romanos dominaram. Então, Alemanha ali. Alemanha, que eram os germânicos, né? Os germânicos. Então, era um aglomerado de nações. Então, a gente pode considerar também besta, né? Porque isso é fato na história, né? Agora, então, trazendo para os dias de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje. Porque então, é por isso que você está trazendo para os dias de hoje. Exatamente. Então, está caminhando para isso. Isso. Vendo a besta que era e já não é, mais que virá, então olha só, ela está no Império Romano, mas ela está adormecida, mas ela vai vir ainda no futuro, é o que o João está dizendo. Ele não está falando sobre os impérios, está falando da besta, o espírito que domina todos esses impérios que dominaram o povo judeu, entendeu? Lembra disso? Então, mas e aí? Então, qual é a sua interpretação? Então, ela está adormecida? Eu estou indo. Está chegando lá. E são também são 7 reis. Então vamos lá. 7 reinos, né? No caso. Eu interpreto aqui esse reis aqui como reino. Mas cada rei é reino mesmo, né? Oi? Cada rei é um reino, né? Mas tem os 7 reis, os 10 reis. Ou é 7 reis ou 10 reis. Então, como falei para você, é a mesma palavra emperor no original em grego. Então, eu prefiro interpretar esse rei. Agora eu vou te falar uma coisa. Como os Herodes, que a gente fala Herodes, tem gente que pensa que existiu um Herodes. Não, né? Acho que foram 7 vários, né? Herodes. 7 Herodes. Herodes Antipa, Uhum. e vai falando ali o nome deles. Tetrarca. Né? O Tetrarca. Na época de Jesus, nem lembro qual era o Herodes. Jesus, acho que era o Tetrarca, foram né? Dois Herodes. O Herodes foi um que tentou matar ele lá, matou as crianças todas de 2 anos para baixo. Aí, quando ele morreu, Jesus voltou, né? É. Então, o Herodes Tetrarca foi o que dominou, contemporâneo na época do nascimento. Na época de Jesus, e depois ele morreu comido de bicho, né? Mas vamos lá. Então dá. Vamos lá então. João, então, ele estava no reino. Ele fala assim, são 7 reinos. 5 já caíram. Então, se João estava no Império Romano, qual foi os 5 que caíram? Caiu o Império Grego, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Babilônico, caiu o Império Assírio, caiu o Império Egípcio. Então, 5 já caíram. Aí ele fala assim, e um existe, era o império no qual o João estava vivendo naquele momento, era o Império Romano. Outro ainda não é vindo, que era o Império Otomano, que ele viria depois do Império Romano, porque na verdade ele não fez guerra contra o Império Romano, ele foi sendo, como é que se diz? Dominado e transformado, porque depois do Império Romano veio o Império Bizantino, aí veio o Império Otomano depois. Então não existiu exatamente uma guerra ali. O Império Romano foi desfacelando, né, até virar um Império Otomano, porque eles são as duas pernas de ferro, né? Porque chamavam o Império Romano o Império de Ferro, né? Então as duas pernas de ferro com mistura de barro. Então são todos esses povos que eles eram incrustados ali dentro do Império Romano, aquelas legiões de árabes todos lá, aonde o Império Romano era muito inteligente. Ele ia para um local muito distante e ele dava cidadania romana aos poderosos ali daquelas províncias,
Então eles viravam então cidadãos romanos. No caso, Paulo era um cidadão romano, mesmo sendo hebreu da dinastia da tribo de Benjamim. Paulo era de Tarso, né? Isso. Era uma província romana, né? Que agora atualmente é a Turquia. Né? A Turquia era uma região já dominada pelo Império. Isso. Agora, um problema que fez o Império Romano cair foi o seu tamanho, né? Porque se tornou né? gigante tornou e difícil de administrar. Então, por isso eles foram espertos com isso, mas aí isso acabou no final, eles perdendo toda a soberania por isso. Então, existe um detalhe, porque a besta estava adormecida no Império Romano. Porque se a besta estivesse ativa e poderosa no Império Romano, ela ia devorar e tragar o Jesus com toda certeza. Tá? Então, era necessário que Deus não deixasse que a besta, o espírito da besta em si, tivesse total poder no Império Romano, porque senão ele devoraria Jesus. Tá? Então, tu vê que ele quase devorou. Então, era necessário então que a besta tivesse adormecida nesse momento. Tá? E ele diz assim, a besta que era e já não é, ela também é o 8º e é dos 7. Sai então, dos 7, né? E é dos 7, exatamente. Então é o seguinte, de qualquer maneira é um espírito, a besta é um espírito, né? Quando veio o Império Otomano, diz assim, é necessário, que convém que ele dure um pouco do tempo, o Império Otomano foi o império que mais se prolongou. Né? Ele durou aproximadamente ali 500 anos. Inclusive o Salimã, que ele reconstruiu o muro, né? Que hoje é o Kotel, né? O Muro das Lamentações, né? Isso. Ele reconstruiu o muro, não o templo, né? Mas assim, esse muro que a gente vê hoje, que o pessoal fotografa, foi o tal de Salimã, né? Que era otomano, né? Inclusive o Império Otomano foi... ele construiu lá a mesquita da Cúpula Dourada lá e aquela da Al-Aqsa, Al-Aqsa, isso. Em cima exatamente da pedra no qual Abraão teria sacrificado Isaac. Quase sacrificado o Isaac. filho Isaac, né? Então, para vocês entenderem como é que funciona. Foi mais tempo de domínio do que o romano? Tem. É isso? 500 Os otomanos, anos. né? 500 anos. 500 anos. Quer dizer, a história de Jerusalém ficou assim, muitos judeus anti-sionistas, né, eles não criam nem que Israel fosse voltar. Eles já estavam vivendo no Irã, que era a Pérsia e tudo mais, vivendo a diáspora já, assim, aceitando que essa ideia de retorno não haveria. E tem muitos judeus que não aderiram até hoje ao sionismo, eles acham que não deveria acontecer e muitos não acreditaram. Mas as profecias bíblicas apontavam para o sionismo, para aquelas pedras espalhadas na rua, né? E isso aconteceu, eu imagino isso no Império Otomano, né? A esperança de um judeu que cria nisso, falando assim, não tem jeito. Tanto tempo de domínio, né? 400 anos? 400, quase 500 anos. Caramba. Ele terminou em 1917, na Primeira Guerra Mundial, quando o general inglês ele invadiu Jerusalém. E ele depôs o califa, tá? Então ali a cabeça da besta foi cortada quando o califa foi deposto. E esse general inglês, esqueci o nome ele dele. Entrou a cavalo, rapaz. Ele entrou a cavalo pelas portas ali de Jerusalém. E houve uma rendição, foi uma coisa sobrenatural mesmo. Por isso estou falando. Foi sobrenatural. Então, e se a gente vê, olhando essa besta, vamos dizer, esse espírito que tem, né, sobre todos esses impérios, você vai ver que as etnias desses 7 impérios que dominaram Jerusalém, eles são todos de etnia árabe. Tá? Aí o pessoal fala assim, pô, não, mas a Grécia não é árabe. Eu sei, mas eu não estou falando da Grécia, estou falando do Império Grego. Esquece a Grécia, aquele território pequenininho, e você pega o Império Grego, o que ele abrangia, né? Apesar do Alexandre o Grande ele ser macedônio, né? Ele nem grego ele era, mas a gente está falando aqui por etnias. Então, a gente erra muito na teologia quando a gente quer fazer a exegese do texto através de fronteiras de países.
tá? Porque os países mudaram muito. Deus trabalha com etnia. Vou dar um exemplo para vocês. Um judeu que ele nasceu no Brasil e que ele é de mãe judia, ele é brasileiro para todo mundo, mas para Deus, ele é judeu. Entendeu? Então Deus trabalha com etnia. Essa palavra nações, no original, no Novo Testamento, quando você vê, é sempre etnos, quer dizer etnias, né? Nação contra nação, reino contra reino. Então, os reinos são os países, mas a nação são etnias. Então, se você olhar a etnia desses povos, todos que dominaram o povo judeu do Egito até o Império Otomano, eles são todos de etnia árabes. Então, vocês adivinham qual é o espírito da besta que domina sobre todos esses povos? Qual é a religião deles aqui atualmente, que eu não posso falar o nome, só pra gente entender, tá? Agora vi aqui o nome do general, lembrei aqui. Edmund Allenby. Exatamente. Entrou a pé em Jerusalém. Isso. Nem de cavalo foi, a pé. Tá. Incrível, né? Isso aí. Então, só pra gente entender a questão do anticristo também, a etnia do anticristo, as pessoas falam assim, o anticristo é o Papa argentino, o anticristo é o Macron, esquece isso, tá? Eles podem ser uns, né? Oi? No caso, não, assim, do... vários anticristos tiveram, mas tô falando do anticristo mesmo da grande tribulação, é um artigo ser humano, definido. é um homem, é um líder, tá? Aqui em Daniel 9, 26, ele está dizendo assim, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, isso aconteceu já, mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir, isso aqui é o anticristo, tá? O povo do príncipe, esse príncipe é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, que todo mundo diz, o anticristo vai fazer um acordo de paz. Gente, olha, acordo de paz é uma coisa e a aliança com muitos é outra. São coisas distintas. Não quer dizer que a aliança vai ser um acordo de paz. A aliança é aliança. Né? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Estou falando para vocês aqui essa semana que está faltando 62 semanas. Esse é o ponto de vista teológico que eu vejo, tá? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Qual é o problema daqui quando alguns textos teológicos, algumas linhas teológicas fazem uma exegese de que esse príncipe que há de vir, o povo que invadiu, eles entre aspas, eles dizem que foi o povo romano que invadiu Jerusalém no ano 70 e teve a primeira diáspora dos tempos modernos. O problema é que as pessoas lidam com, como falei para vocês, com o Império Romano como nação. Deus não lida como território, ele lida como etnias. E eu vou pegar aqui um historiador famoso chamado Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém. Preste atenção aqui nesse detalhe. Nos dá informações importantes sobre as legiões que participaram do acontecimento. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A esta ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões da 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. E essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Então, não tinha nenhum cidadão romano de nascença, tá, de etnia romana, italiana, que invadiu Jerusalém no ano 70. Todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Todas elas consistiam majoritariamente de soldados orientais, árabes, sírios, egípcios, etc. Por volta do ano 70 depois de Cristo, não apenas as legiões das províncias orientais, mas literalmente o exército inteiro chegou a ser dominado pelos soldados provincianos.
Essas são as legiões mencionadas nos parágrafos acima. A quinta religião da Macedônia, da Judéia, quer dizer, eram árabes. A 10ª legião fretensis, 10ª legião do Estreito Marítimo da Síria, povos árabes, né? ou então persas, vamos dizer assim. 15ª dos Apolinares, da Síria, povo persa. 18ª do Egito, povo árabe. 3ª da Galícia, Síria, povo persa. E 12ª Fulminata, Ásia Menor, Síria, ela é entre Turquia e Síria. Então, não tinha absolutamente nenhum cidadão de etnia romana, tá, italiano, que invadiu Jerusalém no ano 70. Então, como Deus lida com a etnia, o povo do príncipe que há de vir, segundo a linha teológica que nós seguimos, ele tem que ser dessa religião, que eu não posso falar o nome, vocês sabem, né, que domina lá o Oriente Médio e já está dominando toda a Europa. O anticristo, ele tem que vir dessa etnia. Então ele não pode ser nenhum papa, nenhum governante europeu, tá? Ele tem que vir dessa etnia, dessa religião que vocês sabem, né? Agora eu vou polemizar um pouquinho, agora. Vou polemizar um pouco agora. Uhum. Você está dizendo que essa besta, né, esses povos são de origem... esses povos, eles se unem para formar a besta, porque a besta é uma unidade. Isso está claro. Né? Os montes são várias nações. Apesar disso, eu penso que, embora esses povos, as etnias que destruíram o templo, não tinha nenhum cidadão romano, mas sob o comando de Roma, né? Isso é inegável. Sob o comando de Roma. Sim, sob o comando de Roma, né? Mas aqui não está dizendo sobre o comando, está falando o povo do príncipe. Uhum. Então o povo que invadiu. Não é eu considero que o povo romano o povo romano. Tem um povo romano que comandou esses outros povos, né? Mas você crê que é uma particularidade do acontecimento, que o povo executor da ordem romana seriam a interpretação que futuramente iriam aderir a essa religião. Que a ordem partiu de Roma, isso é fato. Isso é fato. Não, a ordem partiu de Roma. Tito era romano. Tito era romano, que depois se tornou imperador. Mas assim, você, na linha teológica que você estudou, interpreta que os povos, ou o povo que executou a ordem de Roma, esses sim seriam os povos que essa religião que futuramente viria. Né? Agora me fugiu a pergunta aqui. Agora eu não consigo, perdi o fio da meada. Eu ia perguntar, esqueci. Bom, tu lembra daqui a pouco. Daqui a pouco eu refresco a memória. Eu perdi a pergunta. Tá. A gente tem uma particularidade aqui dessa besta, que ela está a mulher que está sentada sobre ela, né, que é a Babilônia, a meretriz, tá? Aqui no Apocalipse 17. Lembrei da pergunta. Lembrou? Então pode falar, então, para você não Bom, o anticristo, você crê que o anticristo é uma pessoa, certo? Isso. Existiram vários anticristos, como existem anticristos hoje, ou anti-Mashiach, como os judeus falam, não é? Agora, veja bem, para um judeu aceitar uma proposta, um acordo ou uma aliança, que muitos dizem que os judeus entenderão que esse anticristo será, ou falso Cristo será o Mashiach, que eles tanto esperam, eles não creem que Jesus é o Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, ou Messias. Ele tem que ser judeu, porque o judeu não vai fazer aliança com quem ele crê que é o Messias sem que seja judeu. E aí? Não, olha só, presta atenção. Não, é fato. O judeu não vai. Presta atenção. Se ele crê. Porque, por exemplo, se o judeu crê, conforme muita gente diz, que o anticristo será o Messias dele, ou o falso Messias,
Ele vai ser Não, enganado. olha só. Ele será enganado. Agora, para Mas ser... isso aí é uma lenda. Isso é uma lenda gospel que não existe na Bíblia. Pois é, mas se o judeu... Na Bíblia, em lugar nenhum, momento nenhum, propõe que o judeu vai ser enganado pelo anticristo como Messias. Beleza, tá. Não existe na Bíblia. Agora, se o judeu entender que esse... Para nós, que já, vamos supor, a gente sabe que aquele ali não é o Messias, é o falso Messias, ou o anticristo. Se é anticristo, não é falso Messias, é anticristo. Não, é anticristo. É, porque uma coisa é anticristo, outra Messias, coisa é falso Messias. Falso Messias é uma lenda gospel que anda por aí também, né? Para ele aceitar um Messias, que eles entenderam que é Messias, ou falso Cristo... Mas eu tô falando, não existe respaldo não bíblico pode ser, ele não pode ser as duas coisas, ou ele é anticristo ou ele é falso Messias. Não, mas né? é porque não existe esse respaldo dentro da teologia que eu sigo, não existe esse respaldo bíblico que o judeu vai ser enganado pelo anticristo achando que ele é o Messias. Agora tá, mas vamos supor que ele creia num falso Messias, esquece o anticristo. Tem que ser judeu. Sim, tem que ser judeu. Se ele for crer no falso Messias, tem que ser falso judeu. Messias, não estou falando no anticristo. Não, uma claro. coisa é falso Messias e outra coisa é anticristo. Que fica bem patente. Mas se o cara é anti-Machia, a gente não pode fazer aliança com ele. Os judeus vão falar, não, peraí, se ele é anti-Machia, se ele não aceita o governo do Machia, porque eles esperam ainda o Machia. Sim, mas aí entra num outro paradoxo, que é o seguinte... Não é complicado isso? Eles não vão fazer aliança com quem não é judeu. Não, olha só. Eu não estou falando sobre a questão deles acharem que quando o Mashiach vier, ele vai colocar o Israel como líder de toda a terra. Não é aliança, mas olha só, é diferente. Aqui a aliança é uma coisa bem distinta, faz de conta. Recentemente, Israel fez aliança com os Emirados Árabes. Sim, com a Jordânia. Então é esse tipo de aliança que eu estou falando. Não precisa ele, é o Messias que está fazendo aliança. Não, ele está ali naquela aliança para ter um pouquinho de... São acordos políticos, né? Acordo político ali, justamente. É exatamente Agora, isso. eu nem disse que você disse isso. Eu estou dizendo em relação a essa afirmação, essa interpretação, que eu ouvi isso muito em escola dominical. Eu escuto muito. Entendeu? Também. Porque eles serão enganados. Não. E porque o anticristo pregará uma falsa paz, aí o judeu vai achar que ele é o Machia, que ele será o Messias. Que é o Messias que eles tanto esperavam. E serão enganados. Mas o problema da paz que eles... o pessoal fala eu já vi muitos teólogos dizendo, não, o anticristo vai fazer um acordo de paz. Gente, não é acordo de paz, é aliança. Aliança é diferente. Sim. Né? Você pode fazer uma aliança dentro da guerra. Faz de conta. A ONU foi uma aliança de países em meio à guerra. Não precisa ter acordo de paz. Né? Sem contar também que nos tempos de Jesus, as autoridades de Israel, o Sinédrio, as autoridades religiosas, né, os fariseus, os saduceus, eles foram simpáticos ao domínio romano. Exatamente. Muitos deles assimilaram o helenismo. Eles assimilaram o helenismo, muitos deles. Até foi bom, endossaram o que o imperador falava. Foi bom você falar isso. Corrupção. Foi bom você falar isso, que a gente precisa entender aquele quarto animal que o Daniel falou, que ele é terrível, ele devora, despedaça tudo. Você lembra quando aquele Estado Islâmico ele começou a invadir os lugares, tu vê que ele despedaçava tudo, quebrava qualquer tipo de simbologismo de religiões. Isso não acontecia, faz de conta. No Império Romano, os judeus professavam a fé deles, entendeu? Paralelo à cultura greco-romana lá da o helenismo, né? Eles processavam e eram respeitados. Pega lá no Império Medo-Persa também, né? Com o rei Dario e tudo mais. Então, o Império Otomano foi o único que quando ele começou a varrer, ele despedaçava toda a cultura. Para você ter uma ideia, no Egito não se falava árabe, na Argélia não se falava árabe, no Marrocos não se falava árabe, na Líbia não se falava árabe, até mesmo na Síria e no Irã não se falava árabe. Então eles foram dominando tudo, impondo, né? Então aquela coisa de pisar e devorar tudo, aquele quarto animal, eles iam impondo a cultura, a língua toda, e tem que ser dessa maneira, senão morre. Então tu vê que todos esses povos que foram dominados aí pelo espírito da besta, todos eles falam árabe e têm essa religião atualmente.
E tá aí, né? Adentro, e tá aí com força total. Tá avançando, né? Isso. Então, essa mulher que está sentada, né? A gente entende que é Meca. Tá? Se vocês olharem depois lá em Apocalipse 18, se eu não me engano, o João fala assim, ele me levou a um deserto onde eu vi uma cidade. E uma cidade que todos os reis da terra vão lá, né, comprar as coisas e fazer habita negócio. no deserto. Ela tem que ficar no deserto. Ou é Las Vegas ou é Meca. A gente vai ter que escolher. Tá? Então eu prefiro Meca porque a Bíblia é toda Oriente Médio. Então, não é Dubai não, né? Não, é Meca porque os povos, eu tô vendo que é assim, todos os povos dessa religião, elas têm que ir pelo menos uma vez ao ano em Fazem Meca, a peregrinação, né? Fazendo aquela peregrinação. Para mim, o João viu aquilo ali. Então a besta sentada aí, então esses povos todos ali em volta cubo. né? E diz ali também depois que a besta odeia essa mulher, essa meretriz. Tu vê que todos esses povos árabes, nenhum deles gostam dos árabes. Né? Esses povos aí, dessa religião, nenhum deles gostam dos árabes. Porque eles querem, na verdade, adorar em Jerusalém. Eles não querem mais adorar em Meca porque eles chamam, olha só, entre aspas, chamam a Arábia Saudita a meretriz americana. Só pra gente ter uma ideia. Que a Arábia é flexível, né? Inclusive eu vi até árabes cantando o hino de Israel. E o que o João viu ali do cálice, né, o vinho da ira da prostituição, o que João viu foi o petróleo. Então eles seduzem aí as nações todas com petróleo, que eles são os mais desenvolvidos nisso. São os magnatas do petróleo, né? A gente, vejo... Alguns interpretam que as gorduras da terra seria o petróleo, porque né? essa palavra que é uma gordura, né? Essa palavra gordura, né, em hebraico é Mashinamah, acho que é alguma coisa assim, Mashinamah, acho que é isso. Ela deriva de um monte de coisa. Ela pode ser gordura, pode ser óleo e pode ser petróleo. Então, por exemplo, os idumeus. Foi dado aos idumeus, ou os descendentes de Esaú, ou edomitas, que habitassem nas gorduras da terra. Isso. Quer dizer, seriam as riquezas da terra, né? Porque gordura fala de abundância, né? Pode ser isso, Pode né? ser também. Pode ser também. Aqui em Daniel 11, falando sobre o anticristo, 11, 37, 38, falando: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então a gente vai lembrar que, como ele tem origem, né? Ele tem origem árabe, ele é da descendência de Abraão. Então, os deuses todos dos pais dele, ele não está honrando, ele está honrando um Deus novo que apareceu. Tá? Que eu não posso falar o nome aqui. Tá? Então a gente sabe esse Deus novo que apareceu. Então ele tá honrando esse Deus novo que os pais dele não conheceram. É muita coincidência. Agora, gente. Daniel, esse povo do príncipe, esse príncipe é um principado, né? O príncipe é um homem. O povo do príncipe. Porque quando a gente vê ali principado, como no caso do Daniel... Principado é uma coisa e príncipe é outra, né? Sim, mas o príncipe tem um principado. Sim, mas o príncipe da Pérsia, ele reinava no Principado da Pérsia. Então, Principado é uma coisa, Príncipe é outra. Sim, mas uma coisa não está desconectada da outra. Não, se eu sou príncipe, eu tenho um Principado. Isso, se eu sou rei, eu tenho um reinado. Isso. Claro, eu já ouvi até um pastor falar que a Terra, o planeta Terra, faz parte do reino de Deus, mas não é reinado, porque aqui não se faz a vontade de Deus como deveria ser feita na totalidade. Deus não reina na Terra, como as pessoas acham. Quem reina na Terra é Satanás, tá? Mas é reino de Deus, só que é um reino que não é reinado porque... deram todos os reinos para ele. Mas, enfim, normalmente, todo príncipe tem um principado e o rei tem um reinado. É nesse sentido que eu quero dizer. Já perdi de novo. Se eu não falar na hora, rapaz, eu perco o fio da meada. Eu tô com esse problema, porque você vai... se me cortar, já era. Mas, enfim. Tá. E hoje? Hoje, esse povo, se é principado ou príncipe, por influência maligna, eles estão crescendo, né? Estão avançando. Eu vim lá da Europa, eu vi esse crescimento. Eles estão crescendo, né, rapaz? A proporção está bem maior do que o cristianismo. Bem né? maior.
para quem sabe ler, um pingo é letra. Uhum. É complicado, hein? É. Agora eu vou falar uma coisa. Você, meu amigo ouvinte cristão, você que serve a Deus, ó, tem que deixar de lado o medo. Porque, bom, é o que a gente sempre fala aqui. As coisas estão apertando, você tem notado, agora vamos falar um pouquinho do presente, né? Porque isso tudo fala de acontecimentos que A vão... gente está trazendo a Bíblia para a atualidade. Para a atualidade. Agora, você já ouviu falar que já está sendo proibido pregar nas BRTs, nos BRTs, né? Uhum. Nos metrôs, nos trens. No trem do metrô, né? Porque na verdade é um trem, né? O metrô porque ele é subterrâneo. Uhum. Enfim, nos transportes públicos, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, pelo menos. Na cidade do Rio, já está sendo proibido porque está sendo como intolerância religiosa. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos... Ouvi dizer não, saiu, foi notícia. Um camarada estava com a camisa escrita Jesus Saves, Jesus salva, não é isso? Jesus Save. Jesus salva. Jesus salva. Ele foi preso. Por que eu fui preso? Não fiz nada, o que eu fiz? A sua camisa é ofensiva. Intolerância religiosa. Porque você está dizendo que só Jesus salva, você está ofendendo a religião do outro, está dizendo que o outro não é salvo. É ofensa, você tem que respeitar a religião do outro. Olha só como é que as coisas estão ficando, hein? Mas Jesus prediz. Agora, e aí? O negócio já está apertando. As coisas já estão apertando. E aí? Como você falou, para um bom entendedor, um pingo é letra. Se os pré-tribulacionistas, se você é pré-tribulacionista, então a gente tem que crer o seguinte, olha, se a coisa apertar mais, a gente tem que esperar o quê? O arrebatamento, né? E se o arrebatamento não acontecer, conforme a interpretação, a gente tem que esperar o quê? Vamos ficar firmes no Senhor. E não vamos nos amedrontar. Bom, porque tá no caso apertando. particular, eu sigo essa linha teológica, eu tenho certeza... Tomara que você esteja certo. Eu tenho certeza que a gente vai... Tem certeza? Ser arrebatado antes da grande tribulação, porque a grande tribulação ela não é para a igreja de Cristo, não é a igreja gentílica. Se a grande tribulação, se nós não vamos passar pela grande tribulação, então a gente não pode se preocupar com chip, com nada disso. Não, mas né? isso aí é só uma questão de contexto para as pessoas entenderem o que está escrito na Bíblia, né? Então, está passando para vocês a questão da aprender a conjecturar e fazer uma exegese, tá? Eu vou dar mais uma ênfase aqui em Apocalipse 13, que diz assim: e o dragão a gente sabe quem é, tá? Não precisa dizer, né? Aquele paizinho lá, né? Do pessoal. Não. Da mente. Você botou a mão na cabeça falando da mente? Não, do olhinho inteligente. puxado. Isso ele falou. Então, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Olha só. Por que o dragão, né, o dragão é o tipo de Satanás, que é o antitipo, né? Ele está dando seu poder e o trono, porque como eu falei para vocês, a linha teológica que eu sigo, presta atenção, que eu sigo, particular, tá? Satanás ele vai ser expulso do céu, ele ainda não foi expulso ainda, ele caiu uma vez, ele vai ser expulso. Quando ele for expulso do céu, ele perde todo o poder que ele tem sobre o mundo físico. Então, o que ele está acontecendo agora? Toda essa tecnologia que o dragão tem, entendeu? Ele vai dar essa tecnologia, que esse é o poder agora, para essa besta. Tá? Toda a tecnologia, todo o poder e o trono, olha só, está dando o próprio trono para essa besta, porque essa besta que ela vai dominar geral, né? Inclusive, se você não adorar a imagem da besta, você vai ser morto, inclusive, por ela. Né? Então, a gente entende aí que é uma inteligência artificial, um robô enorme que você vai ter que chegar lá a adorar para você ganhar a marca da besta. E se você recusar, você vai ser morto por ela. Então, a inteligência artificial mata. E aí não tem problema com processo nenhum, porque não é um ser humano que está matando um outro ser humano. Eles vão dizer, você desobedeceu aí a ordem, porque ele vai mudar as leis, lembra? Daniel falou que ele vai mudar as leis. Agora, Daniel, se
veja bem, não é que eu queira ser repetitivo, mas eu sou obrigado a ser repetitivo, porque nós estamos falando aí de assuntos escatológicos, de arrebatamento, de tribulação. Se a igreja for arrebatada antes dessa grande tribulação, você está falando não para um público de cristão, você está falando para pessoas que ainda não se decidiram com o Senhor, não é? Então deve ser a intenção, o objetivo deve ser esse. Porque se a pessoa está firmada em Deus, está firme na fé, ela não deve temer esses processos todos, conforme a interpretação pré-tribulacionista. Se tiver com a botija cheia de azeite... Agora, essa informação desse risco todo aí, dessa tormenta toda, então deve ser feita para o não crente, né? É esse que está aí... Ou que está ali com a botija de azeite seca, né? Esse que tá assim em cima do muro, né? O muro tem dono, sempre digo que o muro tem dono. Uma vez eu vi uma ilustração sobre isso. Tô em cima do muro. Aí tinha o lado de Deus e o lado de Satanás. A pessoa que você quer ficar do lado de Deus ou do lado de Satanás? Eu tô em cima do muro. Aí Satanás, o muro é meu. Tem gente... Não, o cara fala assim. Deus fala assim, cara, não, vem para esse lado, vem para esse lado, Satanás calado. Aí o cara pergunta, por que você tá calado? Porque o muro é meu. Pois é. Alguém é dono do muro, né? Não é assim? Alguém faz o muro. Então esse é o problema. Pensa, tô em cima do muro. Cuidado com o muro, tem dono. Exatamente. Então é o que eu quero dizer com isso. Essa mensagem que você está falando é de alerta, já que a interpretação pré-tribulacionista, né, crê que Jesus nos arrebatará antes da tribulação e por isso pré-tribulacionista, não deve se preocupar então, né? Não, de maneira nenhuma. Agora, sabendo que... Ficar só esperando a Maranata. Agora, claro, você que nos ouve, você de batista, você metodista, presbiteriano, congregacional, você tem a sua linha teológica de interpretação sobre assuntos escatológicos, não é? A gente não está aqui impondo nenhum tipo de coisa, a gente está só expondo a linha teológica no qual a gente... Né, inclusive eu também divido. O Marcelo tem uma linha teológica diferente da minha também, a gente não precisa aqui ficar... Porque a espinha dorsal é a mesma. Nós acreditamos que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador e que Deus é o único. Então essa é a espinha dorsal. Agora, o resto são pormenores teológicos. Agora, o que não pode acontecer, independente da linha teológica, da interpretação escatológica, não pode haver crente medroso. Isso não é admissível. O cristão ele tem que ter coragem. Quem tem medo não tem fé. Não pode. Quem tem medo não tem fé. O contrário da fé é medo, é dúvida. Se você tem medo, porque você duvida. Exato. Então você não confia totalmente no Senhor, que pode te livrar de todo mal, inclusive no meio da tormenta. Porque Daniel não foi livre da cova dos leões, ele foi livre na cova dos leões. Alguns pregadores falam isso e é verdade. Mesaque, Sadraque e Abednego não foram livres da fornalha, eles foram livres na fornalha. Deus se fez presente ali. O quarto homem provavelmente era Yeshua, Jesus. Então é o que muita gente tem que entender. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, tem gente que não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Que isso? Não pode ter medo. É o medo, né? No dia que Jesus voltar, muita gente vai deixar de casar, muita gente vai estar no altar, muitas crianças não vão nascer, enfim, muitos vão ser interrompidos, as suas atividades serão interrompidas. E isso faz parte. Mas Jesus voltou, eu nem casei ainda. Mas vai ser assim, não vai dar tempo de muita gente casar. Não é? E muita gente ainda vai estar... crianças no ventre de suas mães. Isso vai acontecer, não tem jeito. Então, Deus não está esperando o teu projeto de vida. Você que tem que adaptar o teu projeto de vida aos planos de Deus. Daniel, nosso tempo acabou, infelizmente. Que pena, né? Extrapolamos o tempo. Considerações finais. E qual é o gancho para o próximo programa? Então, a gente pode até dar um tema livre próximo programa, então falar sobre a grande meretriz. A gente falou sobre a meretriz, a Babilônia. A gente pode falar dela então um pouquinho também no próximo programa. Esmiuçar aí o texto bíblico sobre a grande meretriz. Tá ok, então. Então, próximo programa, vamos falar sobre a grande meretriz. A grande meretriz. Prostituta, né? Em outras palavras, né? Isso. Muito bem.
É isso aí. Daniel, prazer imenso. Até a próxima quarta, então. Até o próximo Teologando. Até a próxima.